Recentemente eu compartilhei um conteúdo relacionado a uma super-heroína brasileira e percebi que tem muita gente que não sabe que existem vários super-heróis brasileiros. Por isso hoje eu resolvi listar alguns deles. Vem comigo nessa! Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop, por isso se você ama heróis, por aqui sempre saem conteúdos muito legais relacionados a isso, eu posso te garantir que você vai amar, então desce, se inscreve, ativa as notificações, porque vale a pena. Já faz um tempo que eu queria falar um pouquinho aqui no canal sobre super-heróis brasileiros, mas eu vim adiando porque vão surgindo outras pautas. E aí, há uns dias atrás, eu compartilhei lá no nosso Instagram, inclusive se você ainda não segue, @canalbis, tá bem legal, um conteúdo sobre uma super-heroína brasileira da Marvel, que apareceu lá na série animada da Liga da Justiça, e o pessoal gostou bastante, ficou bem surpreso, porque tem gente que não imagina que existem super-heróis brasileiros na Marvel e na DC. E aí, hoje eu vim aqui para listar alguns deles, inclusive tem um que já passou aí pela telinha do cinema, já passou pelo seu radar, por um dos seus desenhos favoritos de herói de infância, que é o Mancha Solar, o Roberto da Costa, que faz parte dos X-Men e esteve na série animada X-Men Evolution, que provavelmente aí se você tem 20 e muitos anos, 30 e poucos anos, você assistiu como eu no SBT, e ele também esteve presente num filme dos X-Men, e ele é considerado o primeiro super-herói brasileiro da Marvel e o primeiro super-herói, de certa forma, a aparecer em uma mídia internacional. Ele foi criado em 1982 por Chris Claremont e Bob McLeod e surgiu pela primeira vez na graphic novel número 4 dos Jovens Mutantes. Ele domina os poderes ali de absorção de energia solar, que ele pode usar tanto para aumentar sua força física como para se impulsionar e aumentar sua velocidade. Ele também é super resistente, então tudo que você possa imaginar aí que dá para fazer com absorção de energia solar, ele domina. Ele é super poderoso. Eu gostava bastante dele na série animada dos X-Men Evolution, achava ele bem simpático e extremamente lendário aí por ter sido o primeiro e aberto o caminho para os demais. Seguindo, nós temos o José Hernandez, que é uma história bem complexa e bem triste ao mesmo tempo. Primeiro porque eu tenho a impressão de que quando os criadores vão fazer um super-herói brasileiro e eles não são brasileiros, eles sempre imaginam que os brasileiros têm nomes tipo latinos ou que a pronúncia seja em espanhol. Por isso, com muita frequência, você pode ver super-heróis aí que têm uns sobrenomes meio diferentes. Inclusive, o Roberto da Costa, o Mancha Solar, no começo, o nome dele era escrito da Costa junto e tinha uma pronúncia como se fosse um nome latino, e aí depois eles separaram. Mas além disso, o José Hernandez é um dos Lanterna Verdes. Pra quem não sabe, existem vários, e é uma história bem doida lá nos quadrinhos, porque o Lanterna Verde é tipo, mais ou menos como se fosse uma identidade que vários heróis assumem, meio parecido com 007. E aí, como tem universos compartilhados lá, existem vários Lanternas Verdes, uma legião de Lanternas Verdes, é tipo um exército. E o José Hernandez foi um Lanterna Verde brasileiro. Ele apareceu na história original de Lendas do DCU, né, que é o universo da DC, na Crise das Terras Infinitas, em 1999, na primeira edição. E ele era um piloto das Forças Aéreas, ele estava usando um avião experimental ali e sofreu um acidente ali para salvar a Supergirl. Então ele tinha muito potencial. Era um personagem com uma história bem definida e bem brasileira, porque, né, os heróis brasileiros do Exército, das Forças Armadas, têm um grande apelo cultural aqui no Brasil. Mas, infelizmente, ele sofreu esse acidente na primeira revistinha que ele apareceu e faleceu com um ato heróico para salvar outra pessoa, mas foi a aparição mais curta de um super-herói brasileiro, mas ficou bem marcada. Todo mundo que é fã de quadrinhos sabe que esse Lanterna Verde existiu, então eu vim aqui enaltecer os injustiçados. Seguindo, nós temos a Yawara, que foi criada pelo Geoff Johns e pelo Ivan Reis, e ela faz parte do universo da Terra Primal lá nos quadrinhos. Ela trabalhou durante muito tempo em equipe com o Aquaman, foi a principal ligação dela ali com super-heróis, entre aspas, do primeiro escalão. E ela sofreu um acidente, o avião dela caiu em cima da floresta amazônica e a Mãe Terra, né, como se fosse a mãe natureza ali que rege a floresta amazônica, adotou ela e deu poderes para ela. E ela tem a capacidade de
se comunicar com os animais, habilidade de luta e de rastreamento, como se fosse um animal ali caçando, e principalmente ela tem uma ligação muito grande com o seu jaguar de estimação. E ela também possui um pingente que permite que ela se teletransporte por grandes distâncias, porque tem uma passagem lá nos quadrinhos que ela se teletransporta do Brasil para outro país junto com o Aquaman. Então é bem legal, porque é meio que uma super-heroína bem brasileira mesmo, com características brasileiras, uma índia da floresta amazônica, e é uma pena que ela não seja mais reconhecida, não tenha mais espaço, porque de repente seria uma história bem legal de se desenvolver. E aqui no canal a gente tem um vídeo muito bacana, é um dos meus favoritos, recomendo que você assista, eu relacionando os X-Men com todo aquele período que a gente teve de protestos por causa da morte do George Floyd e da ascensão do Black Lives Matter, que ganhou muito mais força nos últimos tempos. Infelizmente, graças a isso, mas o lado positivo é que a causa teve mais visibilidade. Então, X-Men tá diretamente relacionado com esse tipo de luta, com a luta contra a homofobia. Se você nunca se ligou nisso, vale a pena assistir esse vídeo. Eu falo sobre alguns super-heróis muito bacanas e como eles se encaixam ali na história, qual é o papel deles nisso tudo. Tá muito bacana, vale a pena. Clica aqui no link do card ou na descrição, porque tá incrível. Se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí porque ainda faltam duas super-heroínas que vão surpreender você. Como eu falei, segue a gente lá no @canalbis, tá saindo muito conteúdo bacana, mas fora isso eu também faço conteúdo extra bem legal lá nos meus perfis no Instagram e no Twitter, os dois @aba. E se você quiser contratar o Rafa para trabalhos de edição, story personalizado, vinheta, todas essas coisas legais que você vê aqui de edição, você pode contratar ele para fazer pro seu conteúdo, pra sua marca, para o seu negócio, para deixar muito mais a sua cara. @RafaFidelis, o link tá aqui na descrição para você ir direto pro perfil dele. E não esquece de deixar o like, deixar o seu feedback, é muito importante pro YouTube entender que você quer continuar recebendo os vídeos, e os comentários é pra gente continuar o trabalho, de repente fazer parte 2 aí dos vídeos é muito importante. Seguindo com uma personagem um pouquinho controversa, que é a Shark Girl, ou a Garota Tubarão. Ela foi criada pelo Jason Aaron e pelo Nick Bradshaw. Fez a primeira aparição dela lá na HQ Wolverine and the X-Men, número 20. O nome dela é Yara dos Santos, ela vive no Recife. E um dia ela tem uma vontade incontrolável de comer peixe. Ela sai nadando pelo mar adentro sem saber muito bem o que ela tá fazendo. E ela consegue encontrar lá um barco de uns pescadores e começa a comer os peixes deles, e como acontece ali uma espécie de confronto, os poderes dela afloram, e ela tem a habilidade de ou ficar na forma de um híbrido, que é uma metade mulher, metade tubarão, ou se transformar em um tubarão completo. E eu acho a história dela um pouco esquisita, a aparência da personagem também. No começo era um pouquinho mais esquisito, depois eles deram uma melhorada, mas eu acho que teria potencial para fazer uma personagem muito mais legal, com um design muito mais trabalhado. E mais pra frente ela acabou indo parar lá no Instituto Jean Grey, nos quadrinhos, onde ela aprimora as habilidades dela. É meio parecido com a Fera dos X-Men mesmo, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais trabalhado, não é tão bacana, tanto que não é uma personagem tão querida entre os fãs, mas não deixa de ser importante porque é uma brasileira ali marcando presença. E a nossa última aqui dessa lista, a Fogo, ou a Fire, que foi a personagem que me impulsionou a fazer esse roteiro, que foi sobre ela que eu fiz o post lá no IG do canal. E ela é a Beatriz Bonilla, e aí entra aquela questão dos nomes latinos, meio ascendência espanhola, que eles acham que o pessoal aqui do Brasil tem, mas enfim. E aí ela é também conhecida como Bia, só que B-E-A. Ela se chama Fogo hoje em dia, mas em vários quadrinhos ela também é chamada de Fogo Verde, Chama Verde e Fúria Verde. Ela nasceu no Amazonas porque os pais dela estavam fazendo uma expedição por lá e o parto aconteceu lá. Foi feito por um índio que, quando ela nasceu, meio que deu uma previsão lá de que ela seria uma pessoa muito importante, e foi. Ela foi modelo
modelo, apresentadora, dançarina, agente da inteligência e presidente de uma filial das indústrias Wayne aqui no Brasil. Ela tem uma ligação muito forte com o Batman dos quadrinhos, inclusive o Batman treina ela. E ela fez parte dos Super Amigos dos Guardiões Globais e da Liga da Justiça Internacional, e ela aparece na série animada da Liga da Justiça, só que é Sem Limites, onde eles reúnem outros heróis além do corpo principal ali. E a história dela é muito legal, eu não sei como ainda não deram um jeito de enfiar ela em algum filme, em alguma série um pouco mais trabalhada. Ela já fez 2 aparições em uma série muito antiga pra TV lá nos Estados Unidos, mas foi bem rápido, e eles começaram a desenvolver uma série onde ela ia aparecer. Infelizmente teve uma temporada só e nem chegou ao Brasil, então não tem nem como a gente ter acesso, mas pela complexidade da história dela, e ela domina esse fogo verde místico, né, que é relacionado lá ao Amazonas e todo o contexto onde ela nasceu. Então ela pode voar, ela faz várias coisas legais, e quando ela se transforma, ela meio que vira uma chama verde em forma de mulher. Então é uma personagem com um apelo muito bacana, eu espero que mais pra frente ela seja melhor aproveitada. E aí, você conhecia algum desses? Qual que você mais gostou? Qual que você acha que tá faltando aqui? Não deixa de comentar aí embaixo e não esquece do like, que é muito importante, e espero vocês na próxima. Novel número 4 dos Novos Mutantes. No começo ela era sobrenomes que não são... Por isso vai com muito... Apareceu lá na Legends of the Silver... Ele apareceu lá